Educando filhos no dia a dia, segundo os preceitos bíblicos. Seu trabalho ou sua família? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. 1 de Pedro 3:7. Definitivamente estamos vivendo dias muito difíceis com relação ao nosso ambiente de trabalho. Embora o discurso vigente seja a favor das pessoas, funcionários, a prática, infelizmente, tem demonstrado o contrário. A cada dia que passa, está mais difícil trabalhar. A pressão vai aumentando. Pressão por novos cortes de custos, pressão por maiores resultados, pressão para adquirir novos conhecimentos. Resumindo, pressão, pressão e mais pressão. Algumas empresas resolveram sugar os seus funcionários. 12, 13, 14 horas de trabalho diário, sábados, domingos, dedicação quase exclusiva aos interesses da empresa. Quando não trabalha igual a um camelo, o funcionário é considerado não comprometido. Conheci uma empresa que nos seus treinamentos para gerente tem a prática de fazer a seguinte questão para os participantes. Para você, quem vem em primeiro lugar? A empresa ou a sua família? Quando alguns respondem que colocariam a família em primeiro lugar, imediatamente o instrutor responde: então, vocês não servem para nós. Queremos gente que coloque a nossa empresa em primeiro lugar nas suas vidas. Será que tal empresa está correta? Será mesmo que você deve continuar colocando a sua empresa e o seu trabalho em primeiro lugar nas suas prioridades? Respondo absolutamente não. E a justificativa é muito simples. Você se dedica à empresa em detrimento da sua família. Depois de algum tempo, a empresa lhe demite porque você não serve mais aos seus interesses comerciais. Aí você volta para sua casa e para a sua família e observa o estrago que a sua ausência causou. Filhos que cresceram longe do pai ou da mãe, cheios de problemas e carências. Jovens perdidos e destruturados, muitas vezes entregues aos vícios, sem direção e sem perspectivas. Aí você se lembra que, quando sai cedo para trabalhar, o seu filho ainda estava dormindo. E quando voltava para casa, ele já estava dormindo de novo. Lembra quando ele deu o seu primeiro chute no futebol ou quando a filha fez a sua primeira apresentação do balé? Onde você estava? Trabalhando. Aí você poderia dizer: mas eu trabalho justamente para dar conforto aos meus filhos. Eu lhe digo: pergunte a eles o que preferem, se é o presente da moda ou a presença do pai ou da mãe ao seu lado. Pergunte, você vai ter uma surpresa. Antes que seja tarde demais, entenda que a maioria das empresas vive sob a lógica do mercado. Enquanto o funcionário gerar resultado positivo, fica. Quando não for mais útil, rua. Sem dó, sem nenhuma lembrança dos anos de casa ou do sangue derramado pela organização. A família é muito mais importante do que a empresa. Se não der para conciliar as duas coisas, ambas com qualidade, prefira a família. Não estou dizendo para você parar de trabalhar e ficar em casa. O trabalho é necessário e bom. O que eu estou dizendo é: trabalhe menos, ganhe menos, curta os seus filhos, ame a sua esposa, esteja presente, viva melhor.
Entenda que a sua família precisa mais de você do que do seu dinheiro. O dinheiro é importante, mas a pergunta é: à custa de quê? Para a família ter posses, quem pagará o preço? Entenda que nada substitui os pais na educação dos filhos. Não imagine que você vai encontrar uma boa escola ou uma boa babá. Não terceirize a educação dos seus filhos. Todos pagarão a conta depois. Entenda que certos eventos só acontecem uma única vez. Se você não estiver lá para ver, nunca mais. Posso até ouvir o diálogo. Cadê o papai? Está trabalhando, meu bem. De novo? Ele nunca está quando eu preciso dele. Não sei para que existe esse negócio de pai. Por último, quando você estiver no seu leito de morte, tenha certeza de que você não vai ficar chateado por não ter sido mais rico ou mais poderoso, mas com certeza vai se lembrar de tudo que você não fez e de todas as pessoas que você não amou como deveria. No leito de morte, as pessoas não se lembram do seu dinheiro, mas da sua família, dos seus filhos, enfim, de tudo que deveriam ter feito, mas não fizeram, porque estavam ocupados demais, trabalhando. O conselho é simples: trabalhe tudo o que puder, mas sem comprometer as coisas mais importantes. Aprendendo com as crianças. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10:14. Gostaria de propor uma simples comparação entre alguns hábitos das crianças e a atitude oposta dos adultos. Crianças têm uma impressionante habilidade de se relacionar. Já a maioria dos adultos são travados. Lembro-me que recentemente fui a uma festa de aniversário de uma criança. Percebi que um antigo colega de faculdade estava na festa acompanhado de sua pequena filha. Vocês não têm ideia de como estava difícil para os dois homens adultos manterem uma conversa com assunto. Depois de algum tempo, a conversa já estava difícil. Já não havia o que dizer. Foi aí que vi uma cena muito interessante. Enquanto os dois adultos estavam travados, uma criança pequena se aproximou de nós, fitou os olhos na filha de meu colega e, apesar de nunca tê-la visto antes, fez um aceno com o braço, daqueles que significam: Ei, vamos brincar? Resumindo, enquanto nós passamos a festa inteira formalmente travados, as duas crianças que nunca haviam se visto antes estavam se relacionando e brincando felizes. Lição disso tudo: precisamos buscar os relacionamentos como as crianças buscam, com simplicidade, coragem e desejo de compartilhar. Criança sempre se alegra com pouco. Já os adultos, mesmo tendo muito, nunca estão contentes. Crianças são mais sinceras do que os adultos. A criança vê aquele cabelo horrível daquela moça e diz bem alto: Olha, mãe, que feio! Parece uma árvore de Natal. Já os adultos, na mesma situação, embora pensem a mesma coisa, dizem: Mas que bonito o seu cabelo, é moderno. Eu prefiro a sinceridade das crianças à dissimulação dos adultos. Como é bom ser criança e não precisar viver de aparências. É claro que tenho consciência de que às vezes as crianças abrem a boquinha para colocar os pais numa tremenda fria. Crianças confiam mais, se entregam mais, sorriem mais e também choram mais. Já os adultos são desconfiados, muitas vezes são infiéis, não têm muito tempo para sorrir e o pior
mesmo arrebentados por dentro, têm vergonha de chorar. É incrível. É só aparecer um bebê que até o mais durão dá um sorrisinho e faz um gracejo. As crianças conquistam facilmente os outros. Já os adultos, para conquistarem os outros, compram carrões, fazem plásticas, falam do seu cargo, esnobam, etc. Ah, chegou ao final desse texto suspirando de saudosismo. Mas tenho consciência de que a vida de adulto continua e que os bons tempos não voltam mais. Mesmo assim, fico pensando se não poderíamos adotar algumas das práticas dessas criaturinhas para a nossa vida, ficar um pouco mais colorida. Lições do dia mau. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12:12. Num dia desses, a nossa pequena filha amanheceu muito doente. Não parava de vomitar e estava muito debilitada. Num primeiro momento, orei por ela, esperando pela intervenção imediata de Deus. O tempo foi passando e ela não melhorou. Precisamos levá-la ao pronto-socorro. Lá, ela precisou tomar soro pela primeira vez na vida. Foi um transtorno, pois a enfermeira não conseguia achar a pequena veia dela. Para piorar, nesse mesmo dia eu precisei viajar a trabalho e deixei a minha esposa com a pequena doente. Gostaria de compartilhar os sentimentos e as lições que aprendi nesse dia tão difícil. Primeiramente, queria falar do fruto do Espírito que habita em mim. Havia sempre uma clara consciência de que Deus estava no controle de tudo e estaria cuidando plenamente da minha filha. Do meu lado espiritual, tudo estava bem e acertado. Deus estava no controle e nos amava. Mas há um outro lado, o lado humano, aquilo que a Bíblia chama de carne. Trata-se da minha humanidade, ou melhor, das nossas limitações humanas. Como pai humano, as minhas questões lá, bem no fundo, eram as seguintes: por que isso acontece? Será que Deus vai agir logo? Será que esse sofrimento faz parte dos planos dele para a nossa família? Por que está demorando tanto para ela melhorar? Será que ela terá que sofrer mais? Orei junto com ela e pensei bem lá no fundo: será que Deus vai querer agir agora? Eu disse a ela que o Papai do Céu iria agir, mas bem lá dentro eu pensei: e se Deus escolher não agir neste momento? Foi um longo dia lutando no meu próprio coração. De um lado, a ação do Espírito de Deus e a certeza de que o Senhor cuida plenamente dos seus, e do outro lado, o coração humano, finito, limitado de pai, que queria que tudo se resolvesse logo e do meu jeito. Enquanto a minha filha lutava contra a virose, eu lutava com a realidade do que sou, salvo e filho de Deus pela graça de Cristo, mas ainda tão humano e tão frágil, tão pequeno e impotente diante do mundo que me cerca. Na noite do mesmo dia, ela teve que voltar ao hospital com minha esposa para outra dose. O final da história é o seguinte: Deus teve misericórdia e cuidou da nossa princesa. Logo, ela foi melhorando e voltou a sorrir. O que eu aprendi com tudo isso? No mundo em que o pecado habita, também há sofrimento e dor, mesmo para os que são do Senhor. Porém, nada escapa ao domínio e à vontade de Deus. O soberano Criador controla todas as coisas. A nossa fé é realmente real ou não nos momentos de provação. Quando a coisa está boa, é fácil ser cristão. Mesmo quando nossa fé vacila,
O amor e a misericórdia de Deus agem abundantemente. Deus não age conforme os nossos planos e cronogramas, mas sim conforme a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Deus nunca desampara os seus filhos. Mesmo na provação, Ele está presente e no controle. Deus se importa com o nosso choro. As dificuldades são grandes oportunidades de crescimento espiritual, como a Bíblia ensina. Ninguém quer ser provado, mas são nas provações que nós amadurecemos e conhecemos a Deus mais de perto. Nas dificuldades é que olhamos para o céu e dizemos: volta logo, Senhor Jesus. O sofrimento também serve para nos lembrar de que o nosso lugar não é aqui, nessa terra, e que breve o Senhor virá nos buscar. Quando vemos nossos filhos sofrendo, podemos também nos lembrar que um dia numa cruz também estava um filho, sofrendo no meu lugar. Quando vemos um filho sofrendo, podemos também nos lembrar de que nessa breve e dura vida, estar com a família vale muito mais do que dinheiro, posses, cargos, eventos e etc. Conquanto eu continuo a orar para que Deus afaste o sofrimento da minha casa. Eu tenho plena consciência de que já não sou mais o mesmo depois desses eventos. No dia da angústia, o Senhor me achou, me consolou e me ensinou, apesar de tão frágil e miserável que sou. Lembre-se do Senhor no dia mau.